Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar, falando no coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento maravilhoso de adoração. Pedimos a Deus que receba todo louvor, toda adoração, que eu possa continuar fluindo deste altar. Agora, Deus, nós te apresentamos o coração, a vida de cada irmão que aqui se encontra. Para que o céu esteja aberto sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, venha nos transformar para que podemos viver uma vida santa na presença do Senhor. É tudo que nós te pedimos é isso nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Hoje é uma noite especial a qual Deus preparou para falar conosco. Então, irmão, gostaria que você se prendesse a palavra do Senhor e coloque no seu coração aquilo que Deus tem para nós hoje. Hoje Deus tem uma palavra que realmente pode mudar a nossa vida. Não só a nossa, mas como a nossa família, dos nossos vizinhos, da nossa cidade e até mesmo do nosso país. Porque a nossa atitude, ela vai gerar uma reação em Deus. O que nós queremos que Deus venha fazer nessa terra? Vamos começar pela nossa casa. O que você quer que seja mudado na sua casa hoje? No seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, até os confins da terra. Nós temos isso, o evangelho sendo pregado, muitas pessoas se convertendo. No último censo nós tivemos aproximadamente 70 milhões de pessoas que se declararam cristãos, mas nós não estamos vendo mudanças no comportamento humano. Parece que está indo de mal a pior. E isso não é algo normal, compatível com a palavra de Deus. Onde é a palavra de Deus? A libertação, a liberdade, a poder, ao domínio de Deus que Ele nos concedeu. Então, quando Deus ele nos comissionou, falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é um mandamento do Senhor para nós. Como não matarás, não furtarás, e segue relação. Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas hoje. Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante fala assim: a palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, como esta ordem. Então repara que a palavra ela veio, Deus faz a questão de relatar o nome do pai de Jonas e coloca que foi uma ordem dada. Então, ou seja, o Senhor está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor, eu criei os céus e a terra, vocês são os meus servos, são os meus filhos amados, é o meu povo escolhido, nesse caso aqui que ainda estava no Antigo Testamento. Fala assim, ó, dispõe-te e vai à cidade de Nínive, que quer dizer morada de Nivos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Então o homem de Deus, recebendo uma palavra dessa, pesa o coração. Porque o Senhor não mandou só ele ir lá pregar. O Senhor já deu uma sentença. A maldade desse povo subiu até mim. Opa, está me incomodando. A ação desse povo já não condiz com a normalidade, saiu fora da normalidade. E a palavra que o Senhor manda Jonas pregar nessa cidade é que em 40 dias ele ia destruir toda aquela cidade. Todos vocês conhecem essa história, então eu não vou me atentar aos pequenos detalhes. Eu vou falar aquilo que Deus quer que você aprenda nessa noite. E isso foi pesado para Jonas, porque ir pregar é fácil, mas ir pregar em Nínive é diferente. É como se você fosse enviado agora lá para o Oriente Médio, pregar lá para o pessoal do Hamas, que corta a cabeça de criança, que queima as pessoas vivas. Era uma sentença de morte. Mas ele esqueceu que ele estava debaixo de uma palavra, debaixo de um mandamento. E assim também somos nós hoje. Irmão, quantas vezes Deus fala conosco para fazer algo e aparentemente esse algo parece ruim. Mas quando nós vamos ver, o Senhor já tem o resultado de todas as coisas. O Senhor está conosco. O Senhor está em nós. E o Senhor vai fazer através de nós.
Então nós não precisamos ter esse medo, esse temor, como Jonas fez. E aí a palavra de Deus fala que ele foge, ele acha um navio, compra uma passagem. Irmão, quantos de nós estamos fugindo de Deus? Ou de um mandamento de Deus, ou de um chamado de Deus, ou de um posicionamento de Deus? Talvez para você seja pouca coisa, mas a sua atitude pode mudar a sua casa. A sua atitude pode mudar o seu bairro. E a palavra de Deus continua assim, ó. Então ele foge para Jope, ou seja, Formosa, entrou em um navio pronto a zarpar para Tarse. Versículo 3, tá? A parte B. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarse, tentando escapar da presença de Deus. Irmãos, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não tem como fugir dele. Ele vai permitir que você vá até algum lugar, que você ande, dá algumas passadas aí fora no mundo. E quando eu falo isso, eu quero falar de tempo. Se é um mês, se é um ano, se é 5 anos, se é 10 anos. Não sei quanto tempo o Senhor vai te trazer de volta. Ou o Senhor vai levantar uma situação para te trazer de volta. Quando nós nos convertemos, nós sempre ouvimos falar assim: quem não vem pelo amor, vem pela... Qual que é melhor, obedecer ou sacrificar? Obedecer. A obediência gera bênção. E a palavra de Deus continua assim, ó. Contudo, Deus fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Então, irmãos, esse barco é a sua casa. Esse vento são as tribulações que você tem sofrido no dia a dia, os problemas que têm batido na sua porta, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja com seus vizinhos. A resposta para esses problemas estão aqui, na desobediência à palavra de Deus. Tem coisas que são permissão de Deus, mas tem coisas que nós provocamos e chamamos para a nossa casa. A chamada abriu a legalidade para o inimigo entrar. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. Imagina, irmão, marinheiros, homens treinados para fazer aquilo que estavam fazendo, que era navegar em alto mar, ficar tomado de pavor. Um pessoal mais rude ou mais bravo, tomado de pavor. A que ponto que essas pessoas estão de fazer uma loucura? O tamanho desespero que elas se encontram. Fala assim, ó, e cada um daqueles homens passou a clamar a seu próprio Deus. E em seguida lançaram ao mar a sua carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Ou seja, começaram a se desfazer de tudo que tinha. O que essa palavra tem a ver conosco hoje? Muitas pessoas que nós conhecemos ou que estão no nosso meio estão se desfazendo de suas coisas. O amor próprio, a confiança, o desejo de servir a Deus, o amor pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos. E aí vem chamado sobre essa pessoa algo que denominaram como o quê? Depressão. A pessoa não quer levantar de casa, não quer varrer uma casa, não quer cuidar da sua casa, não quer sair para trabalhar. Mas por quê? Está no momento de pânico. Quando você está no momento de pânico, você está em alerta a todo momento. E sem força para ouvir o que Deus está falando. E fala assim, ó. Jonas, no entanto, se refugiando no porão do navio e tendo se deitado, dormia profundamente. Irmãos, quem está fora da presença de Deus, está andando no mundo aí como se nada tivesse acontecendo. Está fazendo de tudo de errado como se fosse algo normal. Uma hora a fatura chega. Uma hora a conta vai chegar. Então nós não podemos ter tamanha incredulidade ou falta de temor de Deus. Nós precisamos de nos render a esse Deus a todo momento. Fala, Deus, eis-me aqui, me dá coragem, me dá força, me dá ânimo.
me dá desejo de orar, ler a tua palavra, orar, ter a tua presença comigo dia após dia. E a palavra de Deus continua. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegue ficar dormindo numa hora desta? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar ao teu Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos lá no mundo, a pessoa está desviada da presença do Senhor e o ímpio está falando para você orar, está pedindo para você orar em favor da vida dele? Quantas vezes isso está acontecendo? Quantas vezes isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece? Você está lá todo errado e Deus ainda está te usando. Aqui Deus usa um homem que tinha uma autoridade, era o capitão do navio. Eu não sei os ambientes que as pessoas frequentam, o que acham que é bom para a vida, mas Deus vai levantar alguém para te chamar a atenção. E fala assim, olha, e clama também ao teu Deus, talvez assim, se ele se lembrar de nós, para que não venham todos a perecer, para que não venham todos morrer. Irmãos, precisa de alguém te lembrar que você precisa de orar para que a sua casa não venha a ser destruída? Precisa te lembrar que a mulher precisa ser uma mulher sábia que edifica a sua casa? Precisa alguém te lembrar, você homem, que você é o cabeça da casa, que você é o provedor, que você tem que chamar a responsabilidade e falar, deixa comigo, eu resolvo. Tomar atitude. Não precisa disso, nós já sabemos de todas essas coisas. Versículo 8 fala assim, imediatamente lhe perguntaram, declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vem e qual é a tua terra? A que povo pertence tu? Irmão, o nosso falar é diferente, o nosso andar é diferente, o nosso vestir é diferente. Os nossos gostos são diferentes do povo do mundo. Nós não temos parte com o mundo. Pode até parecer, mas não é igual. E as pessoas percebem isso. Nós não percebemos, mas as pessoas percebem isso em nós. Porque é a luz de Deus em nós, há o poder de Deus em nós. Então, tudo que nós fizermos, as pessoas vão perceber. Nós somos chamados sal da terra. Nós viemos para colocar tempero, pôr gosto na vida das pessoas. Amém? E Jonas passou a responder-lhes, eu sou hebreu e temo a Deus, Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Aqui ele se declara, eu sou hebreu, eu sou de um povo separado, eu sou de um povo escolhido. E como nós falamos, não, eu sou da igreja, eu não compactuo com essas coisas. Eu sirvo a Deus, eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu faço jejum, eu vou aos cultos, eu faço visita, eu estou disponível para o meu irmão, eu cuido dos meus irmãos. E a palavra continua. Então aqueles homens ficaram horrorizados e repreenderam. Que é isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já havia contado tudo. Irmãos, repara que todo desviado, onde ele estiver, ele vai falar do Senhor, querendo ele sim ou não. Sem perceber, ele vai falar. Ele vai pregar. Principalmente se ele estiver chumbado, né? Se ele estiver fora de si. Ele vai querer pregar. Ele vai se denunciar. E aquele ambiente não é um ambiente para nós. Se nós chegarmos, nós vamos estragar a festa das pessoas. Nós vamos estragar a família das pessoas. Então, preste atenção, permaneça onde o Senhor te colocou, que é na igreja, no corpo dele. Amém? Versículo 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram, o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Aí, irmão, na hora que o bicho pega, as pessoas vêm atrás de nós. O que devemos fazer? O que você pode fazer por mim? Ah, você falou de Deus, que você é de Deus. Você lê a Bíblia, que você ora, que jejua. E aí? A minha situação agora é essa de morte. O que você pode fazer por mim?
Mas aí a sua mente já tem um bloqueio, porque o inimigo já te venceu na mente. Já tomou sua mente com acusação, que você já não presta mais para Deus, que você não faz parte da igreja, que não tem mais saída. Isso tudo é uma mentira. Se você clamar a Deus, Ele te perdoa e te purifica de todo mal. Amém? Versículo 12. Diante do que Jonas lhe aconselhou, pega-me e lança-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Irmão, então nós sabemos tudo de ruim que acontece na nossa vida, que é por nossa causa. Não adianta ficar jogando a culpa no diabo. Ah, que o diabo fez isso, que o diabo fez aquilo. Não, tem coisas que nós procuramos com as nossas próprias mãos. Tem decisões que nós tomamos sem orar. Tem decisões que nós fazemos sem consultar o Senhor. E muitas das vezes, quando consultamos, o Senhor fala não, e ainda assim nós fazemos. A conta vai chegar. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso. E o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Ou seja, irmãos, não tem jeito. Não, água e óleo não se misturam. Cristão e mundo não se misturam. Amém? Por isso suplicaram a Deus nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Deus, fizeste como te aprove fazer. Ou seja, eles iam jogar Jonas ao mar, estavam orando a Deus para que o sangue daquele inocente não recaísse sobre eles. Olha a importância, o mundo sabe da importância que nós temos. O mundo sabe do valor que nós temos para Deus. Por isso que o diabo não pode tocar na nossa vida. Por isso que o diabo não pode nos matar, acabar conosco. Por isso que ele não pode tocar nas nossas coisas, desde que nós estejamos na presença do Senhor. Amém? Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. E logo este mar se acalmou. Ou seja, irmãos, nós vamos ter uma festa agora na cidade, festa das Rosas. Se não tiver nenhum crente lá, nenhum, a festa vai tranquila. Se tiver um lá, vai ser um inferno. Vai acabar com a festa dos outros. Não estou dizendo para você não ir. Lá tem várias atrações que você pode participar de uma sim, outras não. Entendam isso, amém? Isso não está falando para você não ir lá, não. Levar sua família para ver os bichinhos, brincar no parque, pode ir sem problema nenhum. Estou falando é fim de noite lá, fim de carreira. Não dá para nós. Então fala assim, ó. Agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietaram, todos os homens adoraram e louvaram a Deus, com grande temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Olha só, até o povo do mundo está agradecendo, fazendo sacrifício e votos ao Senhor. O que nós temos feito ao Senhor? Nós temos agradecido ao Senhor pela vida que Ele nos deu, pelo dia ao qual nós passamos, pelos livramentos que nós tivemos no decorrer desse dia, dessa semana. Nós fizemos algum voto com Deus? Eu vou fazer um voto essa semana de fazer jejum 3 vezes na semana. Eu vou fazer um voto de dar uma oferta de R$10 que seja. Eu vou sacrificar, eu vou dar mais do que eu posso. Eu vou lá para a igreja e vou lá limpar a igreja. Eu vou doar o meu tempo. Nós fazemos isso. E aqui é ímpios falando, ímpios fazendo. Entre mentes, Deus, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. E aqui está a pepita de ouro. Eu quero que vocês peguem isso aqui, ó. Em outras traduções não está diferente. Fala assim, ó. Entre mentes e a fé, o Senhor, vírgula. Repare que tem uma vírgula aí.
a tradução, deixa eu ver se é a mesma. Coloca aí, Gustavo. Jonas capítulo 1, versículo 17. Essa é a mesma da minha, pode deixar. Tem outra versão aí? Quero que vocês ganhem esse versículo 17 aqui, irmãos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, vírgula. Nessa vírgula aqui que eu quero parar com vocês. Amém? Fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Então, entre o Senhor, entre mente e a fé, o Senhor, vírgula, fez um grande peixe tragar Jonas. Há um espaço de tempo aqui. Nós vamos entender isso no capítulo 2 agora. Enquanto dentro do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do céu, da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vergas passaram por sobre mim. Então pensei, fui expulso de tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Olha a situação que esse homem se encontra. A parte mais pesada. Estou fora da presença de Deus. Perdi a presença de Deus. Lembra de Caim? Duro me é esse castigo. Já não aguento mais. Já não suporto. Onde eu andar, eles vão me matar. Aqui não é diferente. E a palavra de Deus continua. Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. E o abismo me cercou. E as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Irmãos, nesse momento aqui, Jonas não estava dentro do peixe. Ele estava em alto mar. Vocês pararam para pensar nisso aqui? O Senhor providenciou o peixe para pegar, mas até o grande peixe chegar lá, aconteceu-se muitas coisas. Assim como é lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ao versículo 2. Nós precisamos conhecer um pouco da hermenêutica para saber interpretar o que Deus está falando conosco. E ele fala assim, ó, afundei até chegar aos fundamentos do monte. Você conhece alguém que consegue afundar? Só a pressão que vai ter lá embaixo mata a pessoa. Sim ou não? Quem já mergulhou em águas mais profundas aí, vai saber o que é. A gente que faz mergulho sabe como é que é, irmão. Passou de 5 metros, é uma pressão terrível. Você tem que fazer compensação que seu tímpano estoura se deixar. Na hora de subir, você tem que ir soltando o ar, senão você estoura o seu pulmão. Então, nós precisamos entender isso aqui, ó. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Ponto. Está aprisionado para sempre. Ponto. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta aos céus. Ou seja, céus que é inferno, tá? Da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Então, ou seja, olha a experiência que esse homem está vivendo. Você quer viver isso? A ponto de chegar ao inferno? Porque abismo e céus aqui, é com S que está escrito aqui, SH, é inferno. No hebraico, no grego. Então, nós precisamos atentar quanto a isso. Não há necessidade de você chegar nesse ponto. Por um simples mandamento que o Senhor falou assim, ó, ide e pregai a Nínive. Vai lá e declara que 40 dias eu vou destruir aquela cidade. E não era uma cidade pequena, era uma cidade de 120 mil habitantes. Um pouco menor que Barbacena. E a palavra de Deus continua dizendo, eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu à tua presença e o teu santo templo.
Aquele que acreditam em ídolos inúteis, afastam-se de si. A verdadeira, piedosa benevolência, ou seja, quem adora ídolos, quem vive na mentira, quem vive no mundo, quem não tem Deus, não sabe o que é a graça de Deus, um favor imerecido. Ele não merecia aquilo, mas Deus foi e concedeu aquilo a ele. Eu, porém, te ofereci sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente, sim. E eis que Yeshua, a salvação vem do Senhor. E a fé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Olha quantas coisas aconteceu entre o capítulo 1 e o 2. Irmãos, não espere que as coisas cheguem a ficar tão ruim para você. É melhor você obedecer ao Senhor. Nós já vamos orar para que todo mal saia da sua vida, porque realmente você tem uma vida na presença do Senhor, que a obediência seja o seu estilo de vida, que você não precisa ouvir duas vezes. E fala assim, ó, capítulo 3 agora. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive. E assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo havei de te entregar. O Senhor precisou falar duas vezes com Jonas. A primeira, ele fugiu da presença do Senhor. Na segunda, ele cumpriu. Então, pelo fato do grande peixe vomitá-lo à praia, não quer dizer que ele foi contra a vontade dele, irmãos. Aqui ele arrependeu, ele orou, a oração dele foi ouvida. E aqui ele rende ao Senhor. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir o que o Senhor está mandando. Independente do que eu vou passar, do que eu vou sofrer. Mas ele vai. E a palavra de Deus continua. Versículo 3. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Então, ou seja, aqui ó, a gente já joga por terra que ele não fez nada contra a vontade dele. Ó, Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Irmãos, quantas pessoas têm falado com você, ei, muda de vida, ei, aceita o Senhor, ou nós temos falado com outras pessoas, ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho até chegar a Deus. Você precisa se render ao Senhor. Quantas pessoas estão nas igrejas e estão vazias de Deus? Quantas pessoas estão vendo se querem Deus? Irmão, quando você se encontra nessa posição, você está declarando assim: eu estou escolhendo entre o inferno ou se eu quero Deus. Se eu quero uma vida cheia de maldição ou se eu quero uma vida cheia de bênção. Para que você está perdendo esse tempo precioso? Esse tempo agora é de você se encher de Deus. Irmão, as dificuldades que você está passando, Deus vai fazer assim, ó. Assim que você se posicionar, Deus vai mudar a sua situação, vai mudar a situação da sua casa. E fala assim, ó, versículo 5. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Ele foi com uma sentença. Irmão, ele ia passando e falando assim, ó, daqui a 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. O que aquele povo fez? Reuniu-se, falou assim, opa, vamos fazer um jejum, vamos clamar a Deus, vamos pedir misericórdia, vamos pedir que Ele não faça isso conosco. Irmão, já foi dado sentença sobre vidas de pessoas, de vício, de destruição, de morte, de prisão, de fim de casamento, de fim de saúde. E segue relação. Nós vamos permanecer calados? Deus está nos dando ferramentas. Ei, jejum, oração, leitura da palavra de Deus, cultuar a Deus.
Isso são procedimentos que vai nos livrar das sentenças da ira de Deus. Porque aqui quem está fazendo é Deus. Então, assim, entre cair na mão do diabo e de Deus, é melhor cair na mão do diabo, porque ele não tem poder, mas Deus tem todo o poder. E como que faz para cair na mão de Deus, irmão? Negando, descumprindo a palavra dele. Além de cair na mão dele, dependendo do tipo de pecado que você comete, isso pode chegar até o trono. E qual vai ser a sentença? E quem vai estar falando com você? Você tem feito uma autoanálise da sua vida, como ela está? Ou das pessoas que você tem convívio? Irmão, está na hora de mudar o nosso posicionamento. Está na hora de nós realmente aceitarmos o Senhor. Sermos cheios do Senhor. Irmão, aniversário da igreja, domingo, a igreja estava lotada, vocês viram? Até na galeria. Estava maravilhoso. Cadê esses irmãos? Cadê? Nós não queremos igrejas cheias de pessoas, mas de pessoas vazias de Deus. Nós queremos pessoas cheias de Deus. Então se encha de Deus, para que a sua casa possa estar cheia de Deus. Para que o inimigo não tenha acesso à sua casa, para que nenhum mal chegue até a sua casa. Nós temos guerreado em favor da sua vida. 3 horas da manhã estamos orando, 6 horas da manhã estamos orando, meio-dia estamos orando. Mas se você não tomar uma posição, se você não quiser, não tem jeito. Vocês viram que aqui foi o povo que tomou uma decisão. O profeta simplesmente passou anunciando: ei, eu poderia estar dando uma palavra aqui de exortação hoje, e cada um que se vire. Mas não, irmão, nós estamos pagando preço. Nós estamos ensinando com amor, com paciência. Nós estamos intercedendo em favor da sua vida, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde. Mas até onde que nós vamos suportar isso? Até onde nossa fé vai? O que você tem feito pelo seu irmão? Lembra lá de Caim, quando ele responde para Deus: por acaso sou tutor do meu irmão? Claro que é, ué. Nós somos tutores um do outro, nós precisamos ajudar um outro, cuidar um do outro, ensinar um outro a palavra de Deus. Os irmãos que têm feito curso de teologia, conversa com eles, pergunta como é que está o curso. Um dia melhor do que o outro, a gente não quer nem ir embora, acaba e para ali para conversar, na hora que vê a hora já está indo embora. Então o conhecimento, a sabedoria, ela vai alargando e o Senhor vai entrando em nós. Quanto mais sabedoria nós buscarmos no Senhor, mais nós vamos ter dele, amém? Irmãos, isso não foi só os ricos e os pobres. A palavra de Deus fala assim, ó, versículo 6. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do seu trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então, ou seja, para Deus, irmão, não há rei, não há pobre, não há rico. Não, somos todos iguais. O rei falou o quê? Uma sentença dessa? Eu vou fazer como esse povo está fazendo. Mas se o povo não tivesse feito, o rei não teria feito e a cidade seria destruída. Irmão, nós não queremos um país justo, um país bom de se viver, de criar os nossos filhos. Nós precisamos orar pelo nosso país. Como é que nós queremos que os governantes mudem se nós não mudarmos aqui embaixo? Porque toda autoridade ela é constituída por Deus, mas a nossa oração pode mudar a vida desses homens. Agora, o último escândalo que eu vi, do INSS. Irmão, se continuar assim, daqui a pouco a população não vai ter aposentadoria. As pessoas assim, vai virar uma Venezuela. Não, vai ficar pior. Foi ontem eu vi, acho que no Ceará, se não me falha a memória, uma fila de gente pegando carcaça de osso para fazer sopa, falando que a fome acabou. No nosso país, irmão, debaixo do nosso nariz. Como que nós vamos viver aqui comendo do bom e do melhor, sabendo que o nosso próximo está ali, ó, passando necessidade? Mas vai nesses lugares, são os lugares que tem mais idolatria, mais prostituição, mais pecado, mais falta da presença de Deus. Então nós precisamos clamar pelo nosso país. Nós não estamos guerreando contra pessoas, mas sim como contra os principados e potestades.
Pessoas que nós não vemos, mas está rodeando, procurando quem possa tragar, irmãos. Tomara que não seja ninguém da sua família, nem da minha. Tomara que não seja ninguém da igreja, mas ele está rodeando. E ele é enxerido. Lembra de Jó? Jó era um homem justo e fiel. O Senhor estava tendo uma reunião com seus filhos, chega Satanás lá, como que não queria nada. Chega lá e o Senhor pergunta, o que você está fazendo, ô bacana? Estou rodeando, estou passeando na terra aí, ó. Aí o Senhor vai e fala, você viu meu servo Jó? Mas isso é assim porque o Senhor dá tudo. E aí começa essa história de Jó. Então, irmãos, pegue a palavra de Deus e aplique na sua vida. E fala assim, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abençoe seu próprio caminho e toda atitude violenta, ou seja, abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta, porque esse povo aqui era um povo que era inimigo do povo de Israel. Eles matavam à toa. Era só guerra, uma atrás da outra. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o seu furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Porque eles sabiam com quem estavam lidando. Irmãos, o inimigo sabe quem é o nosso Deus. Então fique tranquilo no seu serviço, quem está te perseguindo, ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe até onde ele pode ir. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar nas suas coisas. Então na hora que você começa a clamar a Deus, que você começa a orar, o diabo tem que correr. Ele tem que bater perna, tchau para ele, acabou o tempo dele. Então se você se encontra num momento de sofrimento, de dor, a hora de acabar é agora. A hora de receber o Senhor é agora. Agora é a hora de se encher dele. Amém? E para que isso fique gravado no seu coração, Deus observou tudo quanto fizeram. Irmão, Deus está observando tudo que eu estou fazendo e que vocês estão fazendo. Deus é um Deus zeloso, irmão. Daqui a pouco nós vamos apagar as luzes, fechar as portas, cada um vai para sua casa. Deus vai continuar com cada um de nós. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Então, irmãos, por favor, pegue essa palavra. Não espere você chegar. Vocês falam assim, estou no fundo do poço. Fundo do poço ainda está bom. Quando estiver no fundo do mar, com as algas enroladas na sua cabeça. Ou seja, lá no inferno. Lá é mais complicado, lá é sofrimento. Aqui fala de 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Mas até lá ainda teve um periodinho. Se aquele barco estava a ponto de destruir-se, imagina um homem sendo lançado naquele mar. O que aquele mar, o que aquela água fez com ele? Quem já foi na praia sabe como é que é. Uma simples ondinha ali, o que faz com a gente? Faz um bife, a milanesa com a gente, né? Rola a gente na areia, você sai lá. A gente que é mais pretinho assim, sai branquinho. Esse fica só o oi. Essa sala aqui é caldo, nunca vi um caldo daquele. Então, ou seja, irmãos, precisamos aprender com a palavra de Deus. O que nós aprendemos nessa noite? Cumprir o mandamento do Senhor, abandonar os nossos maus caminhos, abandonar a violência. Violência não é só física não, de palavras. Como que você tem tratado o seu irmão? Seja amoroso com essa pessoa que está do seu lado. Seja respeitoso, seja amável, seja compassivo. Para de ficar, a pessoa vai falar que você já pega 7 pedras que é lançar nas pessoas. Calma. Às vezes está falando para o seu bem. E a palavra de Jonas não era fácil de ouvir, não. Ei, Deus vai destruir sua casa em 40 dias, viu? Com sua família e tudo dentro. Vai morrer, maldito. Quem que ouviu um negócio desse, rapaz? Aqui o Senhor está pregando para você. O versículo que nós falamos muito aqui lá de 2 Crônicas, né? Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, me ouvir, eu virei de céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra.
Ou seja, a gente tem toda a receita aqui, ó, como ter uma vida próspera na presença de Deus. Amém? Então, assim, o povo aqui falou de voto. Irmão, está na hora. Eu falei que nós estamos num novo ciclo, um domingo, não sei se vocês se recordam. Que ciclo é esse, irmãos? É o ciclo de ganhar almas para o Senhor Jesus. É de cumprir o ID. Nós temos aqui, ó, o ID, nós temos o grupo de evangelização na igreja, faça parte. Essas postagens que eu posto na internet aqui, isso aqui é a forma de evangelizar. Curte e compartilhe. Porque aqui eu não tenho o Instagram. As pessoas dos meus contatos não veem isso que eu posto. Então os seus contatos vão ver. Pessoas que você tem empregado no seu trabalho, vai ver o que eu estou falando aqui. Palavra de 40 segundos, 1 minuto no máximo. A palavra ela é diluída para alcançar pessoas. Então não só vê, só clica lá para falar que você abriu, não. Vê o que está sendo falado e fala assim, ó, tal pessoa precisa dessa palavra que trabalha para mim. Manda para ela. Que às vezes você não tem coragem de falar aquilo que o Senhor está falando aqui, mas ela precisa de ouvir. E o Senhor vai resgatar essa pessoa. Então use isso, use essa ferramenta como forma de quê? De evangelismo. Eu sei que o dia está corrido, nem todo mundo tem o tempo para sair. Agora vai começar a ir nos hospitais, bater nas casas também, ir para o centro da cidade, aqueles que tiverem disponibilidade, mas quem não tem, usa a internet. É a melhor ferramenta que nós temos. Os jovens gravaram um vídeo aqui, ó, o culto de amanhã. Quem viu esse vídeo? Quase todo mundo, ó. Ainda teve pessoas que não viu, ou seja, alguém não compartilhou. Tem que compartilhar. Sabe quantas visualizações teve esse vídeo? Mais de 2.200 pessoas que viram esse vídeo. Sabe quantas pessoas que viram o convite do Cleito para o culto de hoje? 600 e poucas pessoas. Com mais uns 400 do vídeo da Lolô. Quantas pessoas ouviram esse convite hoje seria um culto? Então use essa ferramenta, irmão. Hoje essas pessoas não estão aqui, mas amanhã vão estar. Creia nisso, ore em favor dessa ferramenta que Deus nos deu. O vídeo das nossas criancinhas dançando aqui, ó, deu 1.157 visualizações. Quantas pessoas viram as crianças aqui? Quantos pais gostariam de ter os seus filhos aqui? Vocês têm esse privilégio. Então comece a valorizar isso. Comece a honrar a Deus com seus recursos financeiros, com o seu tempo livre, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, para que realmente nós possamos multiplicar o número de pessoas mais cheias de Deus. Deus vai dar uma peneirada, vai tirar um ou outro daqui, vai, isso é normal, todo ano acontece isso, a gente já está acostumado. Às vezes vai para outro ministério, vai para o mundo, depois volta, mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. O Evangelho não é diferente para o Pedro, não é diferente para o Lucas, não é diferente para mim, para todos nós somos iguais. Então, enquanto está aqui, vamos cuidar um do outro. Agora, o dia que a pessoa toma a decisão de não estar, não tem como você fazer nada. Amém, irmãos? Deixa eu orar em favor da sua vida, se coloque de pé. Aleluia. Não espere chegar nas profundezas. Não espere chegar no leito de morte. Receba o Senhor nessa noite, irmão. Faça um compromisso com Ele agora. Fala assim, aí mesmo no seu lugar. Fala, Deus, eu rejeito tudo que é do mundo, eu quero a Tua presença. Eu quero que o Senhor desperte os dons do Senhor que há em mim. Eu quero te servir com fidelidade, com amor, com paixão. Então ore nesse sentido, amém? Eu vou orar aqui, você ore aí também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Que os céus permaneçam abertos sobre a nossa vida. Que realmente, ó Deus, nós venhamos ser pessoas obedientes ao Senhor. E que cumprimos a Tua vontade. Que vivemos uma vida em santidade, Senhor. Ó Pai, que os céus permaneçam abertos sobre a vida de cada um de nós. E que nenhum mal chegue até nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, através do nosso jejum, orações, leitura da Tua palavra, do arrependimento do nosso pecado, nos lave, nos purifica, ó Deus, em nome de Jesus.
para que possamos crescer no Senhor. Pai, eu te apresento a vida e a família de cada pessoa que aqui se encontra mais uma vez. Pai, cerca a casa deles e que nenhum mal chegue até a vida deles. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, de toda inveja, de todo maldizente, Senhor. Ó Pai, que realmente a tua luz brilhe em nós. É o que nós te pedimos nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Tomou posse dessa palavra aí, irmãos?